A guerra na Ucrânia está atingindo a Rússia onde mais dói, no bolso de Putin e na engrenagem que mantém sua máquina de guerra funcionando. Os ataques ucranianos contra refinarias e depósitos de combustível não são apenas explosões espetaculares, são golpes cirúrgicos que estão estrangulando a economia russa e, principalmente, sua capacidade de sustentar a invasão. Cada drone que sobrevoa o território russo e acerta em cheio um alvo estratégico não está apenas destruindo estruturas, está drenando os recursos que financiam tanques, mísseis e soldados. Nos últimos meses, mais de uma dezena de refinarias foram transformadas em chamas. De Syzran a Ufa, de Ryazan a Kistovo, as imagens são as mesmas. Colunas de fumaça negra subindo aos céus, instalações inteiras consumidas pelo fogo, reservatórios explodindo como se fossem fogos de artifício macabros. E não são apenas alvos próximos à fronteira, os drones ucranianos chegam a milhares de quilômetros de distância, atingindo refinarias em Bashortostan, no extremo oriente, e até na região de Leningrado, onde fica uma das maiores plantas do país. Em alguns casos, as mesmas instalações foram atacadas repetidamente, como em Novochekinsk, onde incêndios duraram dias e deixaram cidades inteiras sem abastecimento de água. O resultado? Um colapso na produção de combustível que já afeta mais de 20 regiões russas. De Moscou ao Extremo Oriente, de Yakutia a Chabarovsk, o cenário é caótico. Filas intermináveis nas bombas, postos fechados. Racionamento com cupons que lembram os piores momentos da União Soviética. Em algumas cidades, o combustível simplesmente desapareceu. Motoristas desesperados percorrem quilômetros em busca de 1 litro de gasolina, enquanto outros, mais espertos, revendem o produto a preços exorbitantes, até 220 rublos por litro, quase o dobro do valor normal. E não são apenas os civis que sofrem. Carros parados nas ruas com os tanques violados, furto de combustível em plena luz do dia, e até brigas nas filas por um pouco de diesel. Mas o verdadeiro impacto vai além do caos nas estradas. Cerca de 20% da capacidade de refino da Rússia foi tirada de operação. Muitas plantas danificadas não conseguem mais funcionar em plena capacidade, e algumas sequer têm previsão de retorno. Os equipamentos destruídos são complexos, dependem de peças importadas que agora são impossíveis de conseguir. Sem refinarias operando, a produção de gasolina e diesel despencou, e o déficit se espalhou como um incêndio. O Kremlin tentou conter a crise proibindo exportações e controlando preços, mas as medidas só pioraram a situação. Em regiões ocupadas como Donetsk e Luz, a escassez é ainda mais grave. Quando o combustível chega, as filas são quilométricas, e os preços sobem até 30% de uma hora para outra. E o pior, essa crise não afeta apenas os cidadãos comuns. As forças armadas russas, que já enfrentavam problemas logísticos, agora veem seu abastecimento de combustível se esvair. Depósitos militares foram destruídos, trens carregados de combustível para as frentes de batalha são alvos frequentes, e até os postos de abastecimento das tropas foram atingidos. Soldados russos são obrigados a comprar gasolina com seu próprio dinheiro em postos civis, enquanto a falta de diesel paralisa o transporte de armas, munições e suprimentos essenciais. A máquina de guerra de Putin está engasgando, e cada ataque ucraniano a uma refinaria é mais um prego no caixão de sua estratégia. Putin apostou tudo em uma guerra rápida, mas agora enfrenta uma realidade cruel. Sem petróleo, não há guerra. E a Ucrânia está mostrando ao mundo que mesmo com recursos limitados, é possível desferir golpes que abalam os alicerces do regime russo. Cada explosão, cada refinaria em chamas, cada litro de combustível que deixa de chegar às frentes de batalha é uma vitória silenciosa, e uma derrota que o Kremlin não pode esconder. A Rússia está sangrando, e o sangue dessa guerra é feito de petróleo. E os comboios de suprimentos russos se arrastam como feras feridas, arrastando consigo não apenas munição, mas a própria sobrevivência de suas tropas. Cada gota de água, cada saco de ração que não chega às trincheiras é um golpe silencioso, e cada refinaria destruída, um terremoto na logística do Kremlin. Putin acreditava que poderia proteger seus depósitos de combustível com um manto de defesa aérea, mas a realidade é cruel. A Rússia é grande demais para ser defendida. Seus sistemas antiaéreos, espalhados como migalhas em um território vasto, são insuficientes para cobrir cada terminal, cada oleoduto, cada tanque de armazenamento. E enquanto Moscou desvia recursos para proteger bases militares, a Ucrânia mira onde dói mais, na artéria que mantém viva a máquina de guerra russa. Os generais ucranianos sabem disso. Eles não precisam de mapas secretos para identificar os alvos, basta seguir o fluxo do petróleo. Cada refinaria atingida é um golpe na produção de combustível,
cada oleoduto danificado é um estrangulamento na economia russa. E os números não mentem. Em agosto, a exportação de derivados de petróleo caiu a níveis que não se viam desde antes da guerra, drenando bilhões dos cofres do Kremlin. A Índia e a China, antes ávidas por comprar o óleo russo a preços de liquidação, agora ditam as regras. Exigem descontos cada vez maiores, sabendo que Putin não tem para onde correr. Enquanto isso, a Ucrânia aperta o cerco. Ataques a terminais em Ust-Luga e Primorsk paralisaram portos estratégicos. E o fogo que consumiu um depósito em Bryansk não foi um acidente, foi um aviso. O efeito é cumulativo. Cada refinaria fora de operação não é apenas uma perda imediata de combustível, mas um golpe na capacidade russa de sustentar sua ofensiva. As tropas no fronte já sentem o aperto. Menos tanques em movimento, menos helicópteros no ar, menos mísseis disparados. E enquanto o Kremlin queima suas reservas para manter a guerra, a Ucrânia transforma cada drone, cada míssil, em uma ferramenta de exaustão econômica. Os estrategistas ocidentais comparam a situação com os bombardeios aliados às refinarias nazistas na Segunda Guerra, e a história mostra que, quando a gasolina se torna um luxo, até os exércitos mais poderosos se desintegram. Mas a Ucrânia não está sozinha nessa batalha. A Europa finalmente entendeu que a guerra não se ganha apenas com palavras, mas com armas e está agindo. A Alemanha destinou 300 milhões de euros para drones de longo alcance, capazes de atingir o coração da Rússia. A Grã-Bretanha prometeu 1.000 drones de combate nos próximos meses, enquanto a França já iniciou a produção conjunta de aeronaves não tripuladas em solo ucraniano. O próprio presidente Zelensky anunciou: não haverá limites para o alcance de nossas armas. E não é retórica. Com o apoio do Ocidente, Kiev está desenvolvendo mísseis de cruzeiro capazes de alcançar alvos a milhares de quilômetros, mirando não apenas depósitos de combustível, mas o próprio centro nervoso da economia russa, os hubs de petróleo e gás da Sibéria Ocidental. Imagine o impacto. Se a Ucrânia conseguir controlar, mesmo que parcialmente, os nós críticos da infraestrutura energética russa, o colapso será inevitável. Os analistas já alertam: sem petróleo, sem dinheiro, sem guerra. E Putin sabe disso. Seus propagandistas, antes tão arrogantes, agora gaguejam ao tentar justificar os fracassos. Não há dinheiro para operações ofensivas, admitem em off, enquanto o rublo desaba e a inflação corrói o que resta da estabilidade econômica. A Rússia está encurralada, suas sanções a estrangulam, seus aliados a exploram, e seus inimigos a sangram, gota a gota, refinaria por refinaria. A guerra está entrando em uma nova fase. Não se trata mais apenas de defender território, mas de asfixiar o agressor. Cada drone que decola dos campos ucranianos, cada míssil que rasga o céu russo, é um lembrete de que esta guerra não será vencida apenas nas trincheiras, mas nas entranhas da economia inimiga. E enquanto o Kremlin se debate para conter o fogo, a Ucrânia já está construindo as armas que decidirão o futuro. O tempo está do lado de Kiev, e o petróleo, que um dia foi a força da Rússia, agora é sua sentença. Um jogo de xadrez onde cada peça movida é uma facada na economia russa. O teto de preço imposto a sua petróleo, antes negociado entre 60 e 70 dólares, agora espremido para 40 ou menos, não é apenas um número, é uma armadilha. Cada barril que ultrapassa esse limite se transforma em contrabando, transportado por uma frota fantasma de navios fantasma, sem seguro, sem bandeira confiável, sem responsabilidade. Quase 1.000 desses espectros navegam pelos oceanos, um em cada 6 petroleiros do mundo, segundo o New York Times. Uma rede de mentiras flutuantes, onde o Kremlin paga o preço da própria fraude, suborna armadores, falsifica documentos, arrisca derramamentos que podem manchar para sempre as águas da Europa. E a Índia? E a China? Sabem exatamente o que estão comprando. Não são ingênuas. Exigem descontos cada vez maiores, pressionam Moscou até o limite, enquanto enchem seus cofres com o petróleo que deveria estar sufocando o agressor. A Rússia aceita porque não tem escolha, mas cada dólar perdido é um míssil a menos nas mãos de Putin. Enquanto isso, os navios fantasma continuam sua dança macabra, carregados de petróleo que se transforma em gasolina e, por uma ironia cruel, acaba abastecendo os mesmos postos europeus que deveriam boicotar o Kremlin. A Europa proíbe a compra direta, mas fecha os olhos quando o combustível chega disfarçado, refinado em Mumbai ou Xangai. Uma farsa que custa caro. Em abril, as exportações indianas de derivados russos para a UE bateram recorde. Donald Trump não tem paciência para sutilezas. Para ele, a Europa é fraca, complacente, cúmplice. Sua receita é simples:
tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses, embargo total ao petróleo russo, e que os aliados façam o mesmo. Não podemos ser os únicos a pagar o preço, repete, como se a guerra fosse um negócio e não um massacre. A Hungria e a Eslováquia resistem, a Turquia negocia, e Bruxelas apresenta seu 14º pacote de sanções, tímido, burocrático, cheio de brechas. Proíbem transações com a Rosneft, incluem 18 navios na lista negra, mas não ousam cortar o fluxo de petróleo de vez. Enquanto isso, os drones ucranianos não esperam por consensos, atacam refinarias, terminais, depósitos. Cada explosão é um lembrete de que as sanções mais eficazes não são as que se discutem em gabinetes, mas as que queimam no coração da máquina de guerra russa. Putin, porém, ainda acredita na vitória. Seus generais lhe dizem que a economia está à beira do colapso, que a inflação corrói o rublo, que o desabastecimento de combustível paralisa cidades. Seus próprios assessores, em reuniões a portas fechadas, sussurram o que não ousam gritar: a guerra está destruindo a Rússia. Mas ele não ouve. Para ele, a Ucrânia é apenas o primeiro passo, a Europa, o próximo alvo. Sua obsessão não é estratégia, é delírio. E delírios só terminam quando a realidade os esmaga. A única saída é apertar o cerco. Sanções que mordam, não que belisquem. Armas que cheguem à Ucrânia antes que Moscou se recupere. Ataques que paralisem a infraestrutura energética russa, não apenas a militar. Porque Putin só entenderá a derrota quando não restar petróleo para vender, nem mísseis para disparar, nem aliados para enganar. Até lá, a guerra continuará, e a conta em sangue e em dólares só aumentará. E é exatamente essa armadilha que se fecha sobre Putin. Cada barril de petróleo que não sai dos portos russos é um tiro no coração de sua máquina de guerra. Cada refinaria bombardeada, cada oleoduto sabotado, cada sanção que estrangula o fluxo de dólares é um golpe certeiro na ilusão de invencibilidade do Kremlin. A Rússia não está apenas perdendo uma guerra, está perdendo a capacidade de financiá-la. Os números não mentem. As receitas do petróleo despencaram, os lucros das gigantes energéticas evaporaram, e o que antes era um mar de dinheiro agora se transforma em um pântano de dívidas. A Transneft alerta para cortes na produção, as petrolíferas amargam prejuízos bilionários, e até mesmo setores antes intocáveis como o gás, afundam em vermelho. O regime que se vangloriava de ser uma potência energética agora mal consegue manter as luzes acesas, e muito menos os tanques em movimento. Putin apostou tudo em uma guerra rápida, em um ocidente dividido, em uma economia à prova de sanções. Mas a realidade é implacável. A Europa, mesmo a passos lentos, está se livrando da dependência russa. Os preços do petróleo não voltarão aos níveis estratosféricos de 2022. E cada dia que passa, o cerco se aperta, não apenas nos campos de batalha, mas nos cofres do Kremlin. O dinheiro que antes comprava mísseis, mercenários e lealdades agora escorre pelo ralo da incompetência e da corrupção. A escolha é simples: ou Putin recua ou a Rússia desmorona com ele. Não há terceira opção. A guerra não será vencida com discursos inflamados ou ameaças nucleares, mas com a fome de dólares que sufoca seu exército. E essa fome só aumentará. Cada sanção aplicada, cada infraestrutura destruída, cada aliado que se afasta é um prego no caixão de seu regime. O tempo está se esgotando, e a conta em rublos e em sangue já não pode mais ser paga.